Fala rapaziada, se você já teve o sonho de empreender em qualquer lugar do planeta, você sabe o quão difícil isso é, especialmente quando você está em outro país como a Coreia do Sul, pode ser ainda mais complexo, e é o que eu vou falar um pouquinho hoje pra vocês aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que você sendo estrangeiro na Coreia do Sul, você não pode abrir uma empresa, pelo menos não, se você não tiver o visto específico que te libere pra fazer isso. Então esse vídeo aqui tem como objetivo mostrar pra vocês o caminho mais fácil, ou pelo menos o caminho mais rápido que existe na Coreia do Sul pra você virar empresário, porque como eu disse, não é todos os vistos que deixam você virar empresário, né? Bom, pra que isso fique mais claro, em vez de eu só ficar falando aqui, eu vou mostrar pra vocês no meu tablet aqui qual é mais ou menos o caminho, o processo, que é o mesmo processo que eles explicam durante os cursos do OASIS, que são os cursos para você pegar o visto D10-2, que é o que eu peguei recentemente para poder empreender na Coreia do Sul, mas na verdade esse visto é de preparação para que depois você vire um empreendedor de certa forma. Então demora um tempinho para você poder fazer esse processo, mas eu vou explicar para vocês qual é o processo médio, quanto tempo vai demorar mais ou menos para cada coisa, de curto, médio e longo prazo. Uma coisa importante de se dizer antes de eu começar aqui é que isso vai variar da sua capacidade de fazer os cursos do OASIS, se você vai estar na Coreia do Sul, conforme a gente vai revisando o plano final aqui pra gente ver certinho, né? Bom, então vamos pro tablet aqui, eu tô com a minha caneta, vambora. Bom, então aqui eu vou começar falando qual que é o caminho, né? Bom, o caminho envolve 3 etapas principais, que é o curto prazo. No curto prazo, você tem o médio prazo, que nem tudo na vida, né? Mas enfim. E o longo prazo. Eu vou explicar por que eu dividi em 3 etapas, porque o jeito que eles explicam no curso é um pouquinho diferente, mas aí já é para quem já tem mais conhecimento dos vistos aqui na Coreia do Sul. Vou explicar de um jeito mais simples aqui para que vocês possam entender. Bom, a primeira e mais importante parte aqui é a curto prazo, né? O que você precisa fazer num curto prazo para vir para cá? Bom, a primeira coisa que você vai fazer, caso você queira tomar essa decisão de virar empresário, assim como eu fiz, exatamente nesse caminho específico, a primeira coisa que você precisa fazer é conseguir um visto de turista. Então, conseguir o visto de turista. Nesse caso, para o visto de turista aqui na Coreia do Sul é bem simples, eu já até falei sobre como obter ele aqui. Existe o KETA, que é basicamente uma autorização eletrônica para você vir para a Coreia e pode ficar aqui de 0 até 90 dias. Então você vai ficar aqui com o visto de turista, que é o visto C3, para referência, né? Que ele é obtido a partir do KETA, que é o que eu já falei em outros vídeos, vocês podem procurar aí no canal. Ele dura 90 dias. E por que esse tempo é importante? Você vai ficar aqui turistando durante 90 dias? Bom, se o seu objetivo é criar uma empresa, eu espero que não. Mas se for o caso, você também pode usar, né? Se você tiver bastante dinheiro, porque tem que ter 90 dias aqui é bastante tempo. E enquanto você estiver nesse visto, você vai tentar se inscrever para o curso do OASIS. Então, enquanto você estiver dentro desses 90 dias, você tem que realizar pelo menos um curso do OASIS. E por que esse curso do OASIS é importante? Você tem que fazer ou o OASIS 1 ou o 4. Bom, o que cada um ensina exatamente, especificamente, eu vou falar em outro vídeo para não ficar enorme, mas basicamente dentro dessa janela de 90 dias você tem que fazer um desses 2 cursos para que você esteja apto a mudar para o próximo curso. Outra coisa muito importante se você quer ser empresário, para fazer esse processo todinho aqui, eu vou até escrever aqui em cima, é você ter um diploma, né? Um diploma de nível superior. Infelizmente, você só tem um ensino médio, não é suficiente de ensino superior. E com esse diploma de ensino superior e tendo um desses cursos do OASIS, você está apto para continuar o seu processo, né? Então agora vamos para a parte de médio prazo. No médio prazo, o que você vai tentar fazer depois de ter tido um desses cursos do OASIS, para quem não sabe o que é o curso do OASIS, eu vou resumir assim do jeito que vocês vão entender, os brasileiros no caso, é um curso do Senai. É basicamente um curso para empresas que você vai aprender como que funciona o sistema coreano de empresas, como que contrata coreano, como é que registra patente, como é que registra propriedade intelectual, como é que registra, enfim, todas essas coisas, nuances, eu vou falar mais de novo sobre isso em um outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Bom, no médio prazo, você vai ficar num visto chamado D10-2. Então, esse é o segundo passo, né? Então, vou colocar aqui. Esse aqui é o primeiro passo e esse aqui é o segundo passo. Desse segundo passo, o que o seu objetivo é fazer é você garantir uma estadia de médio prazo na Coreia. Ou seja, de 1 a 5 anos na Coreia, para que você possa mirar no objetivo final, que é o objetivo final de todo imigrante que vem para a Coreia do Sul e quer se fincar aqui na Coreia do Sul, digamos assim, morar aqui. Então vocês podem ver que, conforme eu vou explicando, vocês vão ver que na verdade você não precisa necessariamente abrir a empresa. Se você quiser, por exemplo, migrar do D10-2, que é um visto de preparação de startup, para um visto da série E, que é o visto de trabalhador, ou seja, arrumei um emprego, você pode. Eu recomendo fazer isso? Bom, se você não tem outra opção de visto, você pode usar o visto D10-2 como uma escada para você se lançar até o visto E e arrumar um emprego aqui na Coreia do Sul. Porém, a grande nuance do D10-2, que é uma coisa que eu inclusive já falei no outro vídeo, é que ele só dura no máximo 2 anos. Então, o que vai acontecer? Você vai poder estender ele, primeira vez que você receber ele, você vai ter 6 meses. Então o que vai acontecer assim que você receber, que é o meu caso agora, você recebe ele para 6 meses, podendo renovar ele conforme os pré-requisitos de renovação, que eu não vou entrar no caso aqui agora, mas eu posso estar comentando quando eu for renovar esse visto, que eu vou ter que renovar inclusive em dezembro.
Mas enfim, basicamente você vai receber esse visto por 6 meses e você pode estender ele no máximo até 2 anos. Tá, mas por que eu não posso pegar um emprego, por exemplo, num I-7 da vida, que é um visto muito bom de trabalho, que é uma empresa fazer basicamente o patrocínio do seu visto para que você fique na Coreia do Sul? Bom, você até pode, mas todo o tempo que você usar do D22, esse máximo de 2 anos, ele não volta. Ou seja, se ele não volta, ele não reseta, significa que se você ficou 6 meses nele, esses 6 meses é para sua vida inteira. Então você só tem 2 anos por vida, digamos assim. Como a gente só tem uma vida, obviamente ele não volta, né? Então nesse caso você só tem uma oportunidade de 2 anos, uma janela de 2 anos, para que você faça ou a empresa ou arrume um emprego nessa janela daí. Mas eu sei que para algumas pessoas faz sentido gastar 6 meses ou 1 ano procurando emprego para poder mudar para esse visto que eu falei, que é o visto da série E. Mas eu não vou entrar em detalhes no visto da série E, porque o nosso objetivo aqui é empreender. Então, estando no visto D10.2, você precisa completar uma tabela de pontos. Essa tabela de pontos exige 60 pontos ou mais, ou seja, 60 pontos ou mais, para que você migre para a terceira fase do nosso projeto, que é ficar na Coreia do Sul como empreendedor e, obviamente, registrar a nossa empresa, né? Então, nesse caso aqui, é o visto D84. Esse sim é o visto de empreendedor. E esse visto ele só é garantido para quem registrou a empresa na Coreia do Sul a partir do visto D10.2. Então você vai sair do visto D10.2 para o visto D84. E por que isso é importante? Bom, mas vocês devem estar se perguntando, como que eu consigo esses 60 pontos? Eu vou puxar aqui para o lado do longo prazo, mas não é longo prazo. É só para vocês vejam aqui como é que vocês vão fazer para pegar 60 pontos aqui, um adendo, né? Então, o jeito mais comum de você arrumar esses 60 pontos, que é o jeito que eu estou utilizando agora, é você fazer os 3 primeiros Oasis mais fáceis de se conseguir, que é o Oasis 1, 2 e o 4. O 1 e o 4, como eu disse aqui no começo, são de introdução. O Oasis 1 e 4 vai ser para você poder estabelecer a sua base de conhecimento para empreender na Coreia do Sul. O Oasis 2, ele é digamos assim, um curso avançado do 1. Então ele continua ali na questão de trademark, patente, etc. Mas ele vai um pouquinho além, então assim, um pouquinho mais complexo, mas ainda é muito tranquilo de conseguir. Com esses 3 cursos do Oasis, você chega em 30 pontos. Então aqui vocês devem estar pensando, pô, beleza, tenho 30 pontos, mas ainda faltam 30 pontos, né? Porque são 60 pontos que eu preciso. Bom, aqui entra uma nuance, porque a partir daí você tem outros Oasis que são um pouquinho mais complicados de entrar, porque eles envolvem uma seleção de mentoria ou de seleção de startup, então a sua ideia tem que ser selecionada, você vai ter que fazer um pitch para investidores, eles vão ter que escolher a sua ideia para que eles possam te dar os pontos do Oasis e ainda te ajudar com algumas outras coisas que existem de benefício. Eu não vou entrar em muitos detalhes de novo na questão do Oasis, mas a única coisa que vocês precisam saber sobre o curso do Oasis agora, nesse momento, para vocês entenderem todo esse processo aqui, é que o Oasis ele é dado em inglês, então infelizmente não existe um curso, bom, obviamente, em português e nem em coreano. Então você tem que saber inglês para que eles possam te ensinar como que é para rodar a empresa aqui na Coreia do Sul. Uma coisa muito importante no Oasis em si é que a sua ideia de empresa não pode ser uma pizzaria, um restaurante ou uma coisa aleatória. Tem que ser algo relacionado à tecnologia. Pode ser uma empresa de marketing, por exemplo. Produção de conteúdo também conta, né? O que eu estou fazendo aqui agora, inclusive. Ou então na área de engenharia, ciência da computação, software. Se você quiser criar um website que ajude a resolver algum problema específico que tenha potencial de ganhar dinheiro, também conta. Então, não necessariamente você precisa ser da área de exatas, você pode vir da área de humanas sem problema. A única coisa que você tem que demonstrar para o governo, no caso, quando você está fazendo esse Oasis, é que você tem um quesito de inovação na sua empresa, né? Que a sua empresa não seja só mais uma pizzaria ou mais um café, que aqui tem aos montes, inclusive, né? Como eu disse, ainda faltam 30 pontos. Existem outros jeitos de você conseguir pontos. Por exemplo, se você tiver proficiência em coreano, ou seja, você fez a prova do TOPIK, que é o equivalente de um Cambridge, um IELTS, de um TOEFL para o inglês, né? Que é basicamente você vai fazer uma prova atestando que você sabe a língua coreana. Nesse caso, eu sei que não é para todo mundo, tem muita gente que... Eu fiz o curso do Oasis já 1, 2 e 4, e eu sei que teve muita gente que não sabia coreano at all, não sabia zero de coreano. Então essa galera, geralmente, eles vão para outros métodos, ou seja, aplicar para o Oasis que eu falei, que é a questão de você sentar ali com um advogado e ele te orientar, enfim, mas de novo, uma seleção, você tem que passar por esse processo, mas se você conseguir, excelente, mais pontos para você. Mas como é que o TOPIK vai te ajudar? Bom, se você tem TOPIK 3 ou mais, né, 3 ou mais, você recebe 10 pontos. Então, se você tem mais 10 pontos, significa que aqui você conseguiu 40 pontos, né? Se você conseguiu o TOPIK 5 ou mais, que aí já é um pouquinho mais complexo, porque a prova não é tão fácil assim, então se você não tem esse conhecimento de coreano, vai ficar muito difícil você chegar nesse nível, mas se você tem, por algum acaso, você recebe 20 pontos. Então aqui, se você tiver TOPIK 5 ou mais, você já tem 50 pontos, né? Você já está quase com 60. Mas de onde que você vai tirar o resto, né? Vamos supor que... Então aqui no meu caso, o que eu estou mirando aqui é o TOPIK 3, né? Então o TOPIK 3 eu vou ter mais 10 pontos. Bom, com isso, com esses dois juntos aqui, somados, eu vou ter aqui o equivalente a 40 pontos, né? Mas vocês estão vendo que ainda faltam muitos pontos. Bom, no caso, faltam 20 pontos, né? Desses 20 pontos, da onde que eu vou tirar esses 20 pontos? Existe apenas um Oasis além desses 3 aqui, que eu falei, o 1, 2 e 4, que é mais tranquilo, que é o chamado Oasis 8,
que ele foi criado justamente para te ajudar a conseguir 15 pontos. E como é que ele faz isso? Como é que ele te arruma 15 pontos? Bom, nesse caso, esses 15 pontos vai ser a aplicação da sua empresa, ou seja, você vai aplicar para a sua empresa através deles. Eles vão te ajudar com o advogado, com o contador, e enfim, toda essa parte burocrática, eles vão te ajudar a resolver esses problemas e de quebra ainda vão te dar algumas dicas, né? E ainda tem a questão do desconto, porque para você poder abrir empresa, obviamente você tem que pagar para registrar a empresa no sistema sul-coreano, e infelizmente, assim, não é um valor muito barato, né? Eu não sei exatamente qual é o valor, eu vou descobrir quando eu tiver esse visto, eu aviso para vocês, mas pelo que eu escutei, é por volta de 1 milhão de wons, ou seja, 4 mil reais, que já é um valor bem descontado com relação ao que eles falam que é o valor cheio, né? Porque você está fazendo pelo programa do Oasis. Mas ainda assim, né? Se eu pegar 40 e somar mais 15, vocês vão ver que eu vou chegar aqui no valor, né? De 55. Então tá faltando exatamente 5 pontos. Onde eu vou tirar esses 5 pontos aqui, né? Esses 5 pontos, eles podem ser tirados de 2 lugares. O primeiro deles é a aplicação de patente ou aplicação de design, que é justamente onde todo mundo pega esses 5, 10 pontos do final. Se você aplicar para uma patente, detalhe, você não precisa receber a patente, você só precisa aplicar para ela, que não é muito difícil, a única coisa que você precisa fazer é literalmente pagar. A patente vai te garantir 10 pontos. Ou seja, se você aplicou para a patente, você recebeu 10 pontos. Ah, beleza, mas você pode argumentar que a patente é um pouco complexa de se aplicar. Concordo plenamente, porque você tem que criar toda uma documentação, enfim, é um pouquinho complexo mesmo. Você pode aplicar para design, que é basicamente, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que é o design, né? Vamos supor esse desodorante aqui brasileiro, né? Eu tenho essa garrafinha aqui, beleza, né? Do jeito que ela é aqui e tal. Vamos supor que eu copiei essa garrafa aqui. Não é o caso, não é o ideal que você faça isso, mas vamos supor que eu copiei essa garrafa aqui. Então eu peguei aqui e eu mudei. Ao invés de curvado aqui, eu fiz formato quadradão. Pronto, beleza, fechou. Fiz minha garrafa de desodorante quadrada, né? Não sei qual a utilidade disso, mas vamos supor que fosse isso. A minha garrafa de desodorante ela é quadrada, ela não é igual a da Nivea aqui no caso, né? Então o que eu posso fazer? Posso ir lá e registrar como ideia de design, ou seja, foi uma coisa criada da minha cabeça. Então um design diferenciado e ele te garante 5 pontos, que é justamente o que falta para mim aqui, né? Então qual que é o meu plano agora? É literalmente seguir o Topic 3, já fiz os cursos do Oasis 1, 2 e 4, então eu tô com 30 pontos exatamente. Vou pegar o Topic para pegar mais uns 10 pontos ali, para me dar essa margem, e aí depois eu vou aplicar ali para o Oasis 8, que é justamente registrar minha empresa, colocar tudo para rodar, e aí sim poder empreender, e finalmente trocar para esse visto aqui que eu coloquei aqui embaixo, que é o D84, visto de empreendedor. Então eu vou apagar aqui para a gente poder dar uma limpada aqui e continuar com a visão agora de longo prazo, onde é que você quer chegar com isso, tudo que eu estou falando aqui. Bom, beleza, o que é o visto D84, né? Uma vez que você atinge 60 pontos ou mais, você está elegível para receber o D84. Como é que você vai fazer agora com a questão do D84? Bom, no D84 você vai ter a sua própria empresa e você está livre para fazer qualquer tipo de trabalho relacionado à sua empresa. Se a sua empresa é uma empresa de carpintaria, você pode fazer o que você quiser, desde que esteja dentro da área de carpintaria aqui na Coreia do Sul. Ah, minha empresa é de culinária. Bom, beleza, mas culinária em quê, né? Porque depende do que você registrou a sua empresa. Que nem eu disse, ela tem que ter algum vínculo com tecnologia. Não é porque a sua empresa é de culinária que você vai abrir uma pizzaria. Não pode fazer isso. A não ser que a sua pizzaria, vírgula, esteja alguma coisa de tecnológica. Vamos supor que a sua pizzaria não tenha funcionários. Pode ser, né? Como você vai fazer isso eu não sei, mas enfim, eu tô dando ideias aleatórias aqui, que é basicamente o que eles ensinam no curso do Oasis, você ficar criando ideias aleatórias. Bom, nesse visto de empresário, você pode ficar nele até quando? Você pode pensar aí, 2 anos? 5 anos? Não, para sempre. Se você quiser, você pode ficar para sempre nesse visto aqui. Então você pode ficar nesse visto para sempre desde que a sua empresa exista. Então você não pode falir. Resumindo, é isso. Enquanto você existir como empresa, você não pode falir, então você vai continuar nesse visto aqui até a sua empresa falir, ou você mudar para outro visto, no caso, que é o que a gente está mirando aqui, né? Tendo em vista essa questão de esse visto pode ser renovado enquanto a sua empresa existir, a sua empresa precisa dar lucro? Não, ela pode dar prejuízo. Mas aí, assim, de novo, né? Se você empresa está dando prejuízo, provavelmente você vai falir, né? Eventualmente, se você continuar muito tempo no prejuízo. Mas eu escutei histórias de pessoas que ficaram tomando prejuízo durante alguns anos só para poder aplicar para o próximo visto, que é o visto que eu vou falar agora, de longo prazo, que é o visto de residente. O que são os vistos de residente? São os vistos da série F. Ou seja, são vistos que te garantem total permanência na Coreia. Total permanência. Ou seja, você adquirindo qualquer visto da série F, você é tratado como um coreano de igual para igual. É claro que algumas coisas são vetadas, né? Você não pode se alistar ao exército e nem votar. Mas aí são coisas que, na minha opinião, eu acho irrelevante, né? Pelo menos eu não pretendo fazer nenhuma das duas coisas aqui na Coreia do Sul, então eu tô bem tranquilo nesse quesito. Mas aí, esse é o objetivo, então, bom, já tenho isso em mente. Por que esse visto é muito forte? Uma coisa muito relevante, é um visto que todo mundo mira. E para vocês terem uma noção do quão forte esse visto é, o visto F6, que é o visto de casamento, é um desses tipos de visto,
no qual você se torna cidadão coreano, literalmente. Não ao pé da letra, porque você ainda tem que ficar renovando esse visto de casamento a cada 2 anos. E você tem que, além disso, tem que provar que está casado, né? Então tem que estar casado. Bom, enfim, só isso aqui por si só já é uma nuance muito específica, né? Assim, depende muito de caso a caso. Claro, tem pessoas que vão só casar pelo visto. Eu não recomendo que você faça esse tipo de coisa, mas aí vai de cada um, né? Da própria consciência, etc e tal. E como é que tá o relacionamento e tudo mais, né? Mas enfim, eu não vou falar, não tô aqui para falar do visto de casamento, mas só pra vocês terem uma noção do conforto, o visto da série F ele é um visto de casamento aí que você pode estar usando para isso, né? Mas beleza, como eu disse, o visto de casamento você ainda precisa renovar a cada 2 anos. Qual é o visto, o único visto que você não precisa renovar e você usa ele para sempre aqui na Coreia do Sul? É o visto F5. O nome desse visto, inclusive, é visto de residente. Ou seja, aqui sim você tem todos os privilégios, tudo que você pode imaginar no quesito Coreia do Sul. O visto de casamento já te dá muitos desses benefícios, assim, quase de igual para igual. Mas aqui no caso do F5, a única vantagem em relação aos outros vistos da série F é que você renova ele a cada 10 anos. Ou 5. Eu não vou colocar 10 como martelo, porque é aleatório. Eles podem pedir 5 anos, 10 anos. Nesse caso, no visto F5, você já não precisa mais estar 100% na Coreia o tempo todo. Você se torna um cidadão, quase um cidadão coreano, cidadão estrangeiro na Coreia, né? Seria essa a denominação. Mas beleza, por que eu tô falando desse visto F5? Porque esse visto D84 é o único visto da série D que deixa você pular direto pro F5. Então você consegue pular do visto D84 direto pro F5. E por que isso é importante, né? Você pular do D84 pro F5? Bom, você está pulando pro melhor visto possível, né? Mas existem alguns pré-requisitos para isso. Você não pode fazer isso assim, à torta e à direita, só porque eu tô uma empresa aqui na Coreia do Sul e eu simplesmente vou virar residente. Não é assim que funciona, obviamente, por questões de política, de imigração, etc. Vocês sabem como é que é essa questão aí. Bom, quais são os 2 pré-requisitos para que você possa pular do D84 pro F5? Bom, a sua empresa, ela tem que contratar, ou tem que ter contratado, né? 2 coreanos. Então tem que ter contratado 2 coreanos. Ixi, escrever coreano com K não dá, né? Tem que ter contratado 2 coreanos e você também precisa ter tido um faturamento anual no último ano da sua empresa de 300 milhões de wons coreanos. Beleza, mas você vai perguntar pra mim, quanto que é 300 milhões de wons? Eu não disse que era fácil, eu disse que era possível. Primeiro que contratar 2 coreanos já é complexo. É claro que se a sua empresa estiver indo bem e tudo mais, essa é uma questão de dinheiro e pagamento, você pode simplesmente ir lá e contratar 2 coreanos pelo salário mínimo. Isso já conta, então a parte de contratar coreano não é tão complexa assim. Agora, esses 300 milhões de faturamento aqui ao ano é complexo, porque 300 milhões de wons, então é o equivalente aqui, pelo que eu tô vendo na cotação, de R$ 1.149.409,40, né? Nesse caso aqui, nessa cotação aqui, né? Bom, se você considerar uma empresa média, de porte médio, não é um faturamento tão absurdo, então assim, por isso que eles colocam essa quesito ali, porque existe a possibilidade, se sua empresa der bastante certo aqui na Coreia do Sul, de você conseguir isso, mas realisticamente falando, a maioria das empresas da Coreia do Sul, pelo menos as startups, no começo, elas dificilmente atingem isso no começo da empresa, né? Assim, pode ser que daqui 5 anos, né? Que nem eu disse, como você pode ficar nesse visto aqui para sempre, daqui 5 anos você vai conseguir, talvez, né, um faturamento nesse patamar aqui. Porém, num curto prazo é bem difícil, né? Então eu tô falando só para que vocês tenham uma noção do como poder fazer isso, se vocês querem fazer isso direto pro F5, né? Mas não é isso que a maioria das pessoas que estão no curso que eu fiz de Oasis estão querendo mirar. Não é o que eu tô querendo fazer também, a não ser que, obviamente, se minha empresa der muito certo e eu consigo atingir esses requisitos aqui, obviamente eu vou seguir esse caminho, né? Mas o que eu tô querendo fazer exatamente? Eu vou apagar aqui pra gente ter mais espaço. O visto da série F que eu tô mirando é o F27. Esse visto F27, ele é um visto também, igual o visto D84, numa tabela de pontos, né? Que necessita que você chegue num certo valor de pontos, tabela de pontos. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque esse vídeo já está gigante, mas existe uma tabela de pontos para esse visto F27 que você precisa cumprir, que eu vou falar mais sobre ele no futuro, né, obviamente. Eu pretendo continuar minha série de vistos, que você já está na playlist aqui, deixar aqui marcado aqui em cima para vocês poderem assistir depois. Mas basicamente essa tabela de pontos aqui funciona no seguinte quesito: você tem que ter um certo faturamento, tem que ter trabalhado, mas se você já está no visto D84, ou seja, o visto de empreendedor, eles vão aliviar muito esses requisitos para que você consiga fazer isso. Claro que existem alguns outros requisitos, como, por exemplo, você ter um certo nível de coreano, ou pelo menos um certo nível de conhecimento da cultura coreana, que envolve fazer um curso presencial chamado KAIP. Eu sei que eu estou falando um monte de coisa aqui, um monte de informação jogada aqui, mas eu pretendo consolidar cada uma dessas informações em vídeos separados para que não fique muito jogado. Mas basicamente, resumindo, uma vez nesse visto, você pode ficar nele de 5 em 5 anos. De 5 em 5 anos, né? E escrever em inglês aqui nem tá certo, mas enfim. De 5 em 5 anos. E aí sim, você fica nesse visto durante um tempo, acumulando tudo que é necessário de documentação, de questão de antecedentes criminais no Brasil, tem outras coisas que você precisa para poder migrar do F27 para o F5, só que essa é a migração mais tranquila possível, você migrar do F27 para o F5. É um visto muito visado aqui na Coreia do Sul, que
assim, de todos os vistos que eu falei aqui, ainda assim, o F5, ele é o mais próximo que você tem de um green card aqui na Coreia do Sul. Não tem nada melhor que isso, pelo menos até enquanto eles seguirem esse sistema de vistos aqui. Bom, então esse é o caminho completo para que você saia de turista para empresário, para depois residente na Coreia do Sul. Esse é o caminho que eu tô querendo seguir e que eu tô seguindo aqui, né, e tudo mais. Bom, galera, eu sei que esse vídeo ficou um pouco massivo, né, ficou um pouco grande, cheio de informações jogadas. Então eu vou estar aceitando, é claro, dúvidas aqui embaixo para que vocês saibam mais sobre esse processo de virar empreendedor na Coreia do Sul. É claro que, de novo, como eu disse, se você casar, todas as restrições de empreendedorismo e, enfim, de outras coisas acabam sumindo, né? Se você tá nesse visto F2 também, você também pode fazer uma empresa e tudo mais, e aí não precisa ser em ramo nenhum, você pode abrir uma pizzaria, por exemplo, se você quiser, ou uma lavanderia. Mas aqui eu tô falando do caminho mais rápido e mais fácil possível, que, bom, como vocês estão vendo aqui, não é rápido e não é fácil. É claro, vai demorar um pouco para vocês atingirem todos esses pré-requisitos aqui, pelo menos para mim tá demorando, né? Já faz quase 2 anos que eu tô aqui na Coreia do Sul. Então é isso, eu queria deixar só essa expertise para vocês, porque eu não vi ninguém falando disso em português. Então se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse processo todo aqui, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, eu vou estar respondendo aí e ajudando vocês aí com o que eu puder. E claro, se inscreva aí no canal, porque eu vou continuar falando sobre esses vistos. E se você teve dúvidas sobre alguns desses vistos que eu falei, alguns deles já estão na minha playlist aqui, que eu já comentei no meio do vídeo. Vou deixar esse playlist aqui para vocês assistirem sobre os vistos. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu!